Muito bem, estou aqui com o Dr. Pilsner. Gente, ó, deixa eu colocar aqui. O mais importante na entrevista é o entrevistado, claro. Então, de vez em quando, eu vou ficar aqui meio rosto aqui, mas o nosso Dr. Pilsner não é prioridade total, o nosso entrevistado. Hoje, nós vamos falar a respeito dos direitos das pessoas com deficiência. Ele, que aqui na OAB, não é, faz parte, não, ele preside a Comissão dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Primeiro, parabenizar o legado do senhor e doutora Kelly, não é? Na gestão anterior, a doutora Kelly tinha essa pasta, agora você, ou seja, uma bandeira que a família, né, pegou para desfraudar de uma forma muito bonita que vocês têm feito. O senhor, que foi vice-presidente da APTA também, ou seja, uma coisa maravilhosa que vocês têm feito em prol da sociedade atenense. Eu digo, doutor, no direito, vocês têm os seus clientes, vocês têm a sua empresa, e é a devolução que você dá, é o muito obrigado que você dá à sua comunidade que confia em você como profissional da área do direito, fazendo esses serviços totalmente voluntários. Realmente, parabéns. Gostaria antes de agradecer aqui o Dr. Leandro, que é o presidente da subseção da OAB local, também aos demais, não é, componentes aqui da sede, a Daiane, que secretária aqui, né, tem feito aí este meio campo aí para que a gente possa fazer essa sessão de entrevista. Nossa, doutor, não perdi a mania de falar demais antes de começarmos a conversar. A introdução precisa ser feita. Doutor, boa tarde, muito obrigado por nos atender. Boa tarde, obrigado, velho, pelo espaço. Eu digo que é sempre importante a gente falar, né, sobre esse tema que é de grande relevância, né? É uma parcela da sociedade que por vezes fica esquecida de algum modo. E essa conscientização, né, de que as pessoas precisam ter, muito se falou, né, da pandemia da empatia, né? E de fato o que a gente precisa ter é isso, né? É se colocar no lugar do deficiente ao ponto de pensar, poxa, o que eu posso fazer para melhorar um pouco a vida dessas pessoas, né? E o que eu digo, assim, repito sempre, são pessoas maravilhosas. Você sempre, né, sempre nas nossas reuniões, você vê elas assim com aquele sorriso contagiante no rosto. Com certeza. E assim, é o que eu sempre digo, eu me constranjo quando eu falo assim que eu tenho problemas, né? Depois que eu passei a ter contato com eles, eu me sinto até constrangido em dizer que eu tenho problemas, porque quando você de fato entende a necessidade das pessoas, que as pessoas com deficiências enfrentam, você fala, não tenho problema. Uhum. Né? Eu tenho que dar graças por tudo que acontece, tudo que já me foi dado, porque eu sou um privilegiado. Então, quando você fala assim da retribuição, eu penso que nada mais justo de a gente fazer o mínimo que a gente, pelo menos o mínimo que a gente pode, né? Então, a vontade, obviamente, é de sempre querer fazer e buscar fazer sempre mais, né? Logicamente que a gente tem limitações de tempo, principalmente, né? Porque a gente precisa, assim como a gente é profissional liberal, a gente precisa trabalhar para o nosso próprio Nosso ganha-pão, né? O jornalista quer a mesma situação. Então, essa retribuição é de acordo com esse tempo que a gente consegue disponibilizar, né? Só lembrando também, não é que junto com o senhor na APTA, a doutora Kelly estava ali para e passo também, contribuindo, sempre tão assídua, sempre tão colaborativa com todas as ações da APTA. É importante, né? Muito importante salientar isso. Doutor, a coisa está ficando difícil. Nada a gente pode falar, porque tudo é processo. Quando não é uma tal de uma grande emissora, que já não é mais tão grande, se coloca como grande, mas enfim, isso. Gente, quem está falando isso aqui é o Berec, tá, né, doutor? Tá bom? Quando não é ela impondo o que a gente pode ou não pode, é o pessoal querendo lacrar com algumas coisas. Por exemplo, a pessoa portadora de deficiência é uma pessoa
totalmente símbolo de superação. Mas a grande emissora, que não é grande, proibiu o povo brasileiro, falou que agora não polite, não é politicamente correto chamar essas pessoas maravilhosas de pessoas que superaram, superadores, não é? Superação. Doutor do céu, aonde que a gente vai parar com esta taxação do que pode, do que não pode, e quanto que deu? As nossas queridas pessoas com deficiência, os nossos queridos vencedores, aquele catador de latinha que hoje é professor, aquele catador de latinha lá no começo que fez o doutorado, é doutor, é uma pessoa que é super, ele foi maravilhoso, maior que todos na hora de vencer obstáculos da vida e vencer na vida. Ele realmente é uma pessoa super. Então ele é uma pessoa, sim, que teve superação. Doutor, o que pode, o que não pode? Desculpa esse desabafo. Você conhece o Alberec, é o homem do desabafo, né? Assim, Alberec, eu penso que já contabilizando esses anos que a gente está próximo, né, de associações civis, tanto na APTA e agora na Atitude, né, que é a Associação dos Deficientes, o deficiente em si, ele não liga para a terminologia. Ótimo. Inclusive, eles brincam muito com isso. Obviamente que você precisa ter uma liberdade para brincar com um deficiente, claro. Ou seja, você precisa conquistar essa liberdade com ele. Você não vai brincar com alguém que você não conhece. Óbvio. Então, eu sempre digo assim, hoje eu tenho amigos. Excelente. Que são deficientes. E assim, são pessoas normais, claro. Sem nenhuma ressalva. Eu até brinco que às vezes nossas reuniões são feitas tomando chopp. Então, são pessoas que são livres, independentes. Eles não precisam da piedade, eles precisam do respeito. E assim, o que eu digo sobre terminologia, para quem atua de fato, Berek, a terminologia ela pouco importa. Tá? Até o próprio significado da palavra, né, superação, ela vem, né, se você divide ela, é uma superação. Diante dos obstáculos da vida. Na verdade, é um movimento, né? A ação ela é um movimento extraordinário, além daquilo que é o habitual. Então, poxa, se você se incomoda com a terminologia dessa, então, tipo assim, a gente tem que se preocupar com a ação, né? E não com o procedimento. E essa discussão, e até a gente, nas nossas reuniões, assim, a gente fala, essas discussões, elas não contribuem. Então, eu nem gosto de me adentrar também nessas discussões por conta disso. Excelente. A gente tem que focar naquilo que vai contribuir para o movimento, aquilo que vai trazer alguma modificação de fato. Excelente. Porque aquilo que você só fica na discussão... Coisas menores, enquanto que as maiores a gente esquece. Isso não acrescenta, né? Em resumo é isso. Excelente. Doutor, direito, Telêmaco Borba, as pessoas em Telêmaco Borba, elas estão melhores em relação aos direitos das pessoas com deficiência? Vejo que Telêmaco Borba, por exemplo, faz uma campanha, quando a OAB faz alguma campanha. Telêmaco Borbense tem um coração maravilhoso. Quando a Guarda Mirim, quando os escoteiros, quando o Lions, quando o Rotary, Telêmaco Borba dá um show de solidariedade. Queria saber do senhor, Telêmaco Borba está melhorando em relação ao respeito com os direitos dos deficientes? Berek, eu costumo dizer que o trânsito ele é a melhor forma de você medir isso, né? Qualquer coisa, mas a melhor forma de você medir a conduta social. E eu vejo muito, assim, uma coisa que me entristece bastante, quando eu vejo carros sem identificação nas vagas de deficiente. Isso é comum, qualquer hora do dia você vai e você encontra. E você vê que a atuação de fiscalização em cima disso é muito inexistente. Praticamente. Quase nula. Mas o que acontece? A gente vê, por exemplo, não fazendo a crítica, mas você tem você tem a cobrança de estar, você tem fiscalização, que assim, passou o tempo, você já é multado. Na hora. Poxa, daí o direito
o que é garantido por lei federal, inclusive, não é uma legislação municipal que a gente está falando, né? Ou seja, o acesso à vaga ao portador de deficiência, e isso sendo desrespeitado, passa batido, porque é uma notificação, por exemplo, do excesso de tempo. Então, tipo assim, a gente precisa repensar os valores, não valores monetários, mas eu falo de valores, poxa, tá certo isso, né? Então, eu penso que Telêmaco, o que eu costumo dizer assim, André, melhor, o simples fato de necessitar, de precisar existir uma associação civil pelos deficientes, quer dizer que é um sinal de alerta. Quer dizer que os direitos não estão sendo respeitados. Porque se assim estivesse, você não necessitaria da movimentação desse grupo, da reunião desse grupo, né? Agora, outro ponto, doutor, a hora que eu for interrompê-lo, se quiser continuar o seu ponto de vista, pode continuar. Não, fique tranquilo, às vezes eu falo um pouquinho demais. Não, você sabe que eu sou... Doutor, Telêmaco Borba definitivamente é uma cidade onde, se você tiver uma deficiência visual, você jamais poderá andar com a sua bengala nas calçadas. Porque o fulano de tal, com grande poder aquisitivo, resolveu que vai colocar uma rampa diferente ali para ele entrar ali, e ele esquece que, gente, a calçada, deixa eu lembrar aqui, a calçada é tua responsabilidade. Mas você tem que respeitar um código de postura. Como que faz, doutor Céu? Você tem uma calçada tranquila, aí de repente a pessoa com um pouco mais de grana fez isso aqui na calçada para o carro entrar. Deus o livre guarde, o dia que alguém na casa dele, gente, pelo amor de Deus, deixar muito claro, estou fazendo uma comparação, jamais querendo que isso aconteça. Deus o livre guarde, a hora que acontecer uma deficiência na família dele, Deus o livre guarde, um acidente, a pessoa perder a visão e tal. Aí ele vai correr tirar aquela rampa que ele fez a mais. Incrível, né? A hora que bate na poupança da gente, a hora que bate nas pernas da gente, daí sim, opa, deixa eu tomar cuidado. Doutor, é mais ou menos isso? A conscientização, ela vem geralmente quando você tem um familiar, ou acomete, né, ou é a pessoa, ou é um familiar próximo, né? Que é essa realidade, quando a realidade bate na porta, as pessoas geralmente elas se dão conta. Ela acorda para essa situação. Não é porque você não vê que não existe, né? Então, a conscientização, isso que eu sempre falo, gosto de bater nessa tecla, a conscientização ela é importante. E a gente precisa conscientizar as pessoas, a população, porque assim, nem todas as pessoas fazem ou ignoram a coisa por maldade, né? É aquela ignorância que não é uma ignorância maldosa, entende? A pessoa faz, aliás, ela omite, né? Não faz, justamente por desconhecer. Justo. Eu costumo dizer, que nas várias oportunidades que eu tive, principalmente na Associação dos Autistas, na APTA, de eventos, né, que a gente participava, de explicar para as pessoas o que é o autismo, porque muitas pessoas não sabem. Então, assim, é difícil você querer cobrar de uma pessoa que ela tenha uma atitude se ela não sabia. E às vezes você pergunta para a própria mãe, né, acontecia às vezes na nossa reunião, né, antes de você ter seu filho, você sabia o que era autismo? Não sabia. Pois então, como é que você quer cobrar do outro aquilo que você não sabia? Então, você tem que se colocar nas duas... Tá certo? É muito difícil quando você está com o sangue quente, né? Vamos dizer. É verdade. Você pensar nisso. Mas a gente precisa respirar. É o conselho que a gente tinha da avó, lembra? Claro. E isso é antigo. Os nossos avôzinhos já sabiam tudo disso. Respira. Tá nervoso? Respira. Volta para si, aí faça. Porque tem aquele... você nunca pode fazer nada nervoso. Aí não vai dar certo. Porque sempre a tendência de você arrepender muito grande. Com certeza. Falando, doutor, mais em relação ao direito dos deficientes. Telêmaco Borba, claro, não quero que o senhor jamais faria isso. Comente quem são as pessoas, óbvio, jamais. Faria também.
quais são as principais reclamações? Quais são até mesmo ações que familiares e deficientes entram na justiça aqui em Telêmaco para reparar seus direitos? Olha, esse dado é difícil te dar, tá? Até porque, assim como eu disse, fazer esse levantamento deveria ter mais tempo. Os fóruns, com certeza, eles têm esse número, mas Concordo. eu te dar o que eu posso te dizer. A reclamação que a gente tem, assim, pelo menos em conversa com a Associação dos Deficientes, é mobilidade urbana, é o principal, a reclamação. Porque olha para nossas calçadas, né? A gente tem o Edenilson, né, que é um cadeirante que, pelo menos que eu conheço, é um dos que mais anda na cidade. Ele disputa espaço com os carros. Ele tem que andar na rua, ele não consegue transitar na calçada, porque não tem calçada para ele andar. E pasmem, na avenida. Na avenida é mais perigoso ainda, porque ele ainda tem... mas enfim, as demais ações geralmente versam sobre questões de saúde, né? As que eu ouço falar, não posso te dizer com certeza que é. A falta de prioridade, eles ali em filas, eles ali, enfim. Geralmente, ou é na aquisição de remédio, né, algum tratamento especial, ou, por último agora, que inclusive foi polemizado, inclusive em decisão recente agora, por conta dos planos de saúde, as terapias dos autistas, né, que você precisa de uma continuidade e uma quantidade geralmente maior do que os planos concedem. Então, para o tratamento do autista é necessário que esse acompanhamento seja feito na frequência, né, que ele é determinado pelo médico, e que aquela quantidade específica, né? Porque ele tem a questão do atraso, ou seja, se não for respeitado ali o tratamento, ele pode ter um atraso do tratamento. Né? Então, são questões assim mais médicas, então a gente já é incompetente para dizer sobre isso daí, mas geralmente o que eu ouço, a reclamação são todas nesse sentido. Agora imagina só, eu coloquei algo assim tão pequeno em detrimento de uma falta de medicamento, em detrimento da falta da continuidade do tratamento em si. Às vezes não é pequeno, às vezes é o que falta, tudo o que falta. Não, mas eu coloquei algo pequeno que foi lá a fila, por exemplo, para ser atendido em detrimento de algo tão maior que é isso que você colocou, imagina? Sim. Né? Então imagina, né, se eu coloquei algo, falei precipitadamente, a questão das filas, não, o Werek, é muito mais além disso, isso que você comentou. Imagina o sofrimento deles. Daí, por exemplo, chega em algo que é pequeno em detrimento, ela sofre também numa fila, por exemplo, né? Sim, isso que a gente vê na sociedade, de prioridade em fila, atendimento, isso aí não é nada comparado com o que eles vivem no dia a dia. Você conhecer gente que vive com dor. Nossa. Você conhecer mães que têm que dedicar sua vida ao filho porque tem crises constantes. Então, sabe, se for citar aqui a gente vai ficar até amanhã, mas assim, existem problemas que a gente nem tem noção de que existe, de que eles passam, e isso que é essas prioridades, esses atendimentos, isso é muito pequeno comparado com as dificuldades que eles enfrentam no dia a dia. Imagina. Sabe? Agora você imagina, você tem uma limitação física e aliado, né, somado a essa deficiência, essa limitação, você ainda tem a barreira da sociedade. Qual é? É o pessoal que não respeita a tua vaga, é o pessoal que não cuida da tua calçada, ou seja, tudo isso está ferindo diretamente ao quê? Ao meu direito de ir e vir. Com certeza. Ou seja, o deficiente ele não consegue transitar, ele não consegue se locomover de um lado ao outro porque o seu próximo, teu vizinho às vezes fez uma obra na casa dele ou ali na calçada dele que te impede de avançar. Com certeza. Então assim, isso tudo se soma. Então essa conscientização que eu digo assim, poxa, eu tô bem fisicamente. Eu não tenho vaga próxima onde eu vou, eu posso estacionar 1 quadra, 2 quadras daqui, o que tem? Em detrimento daquele que vem, que de fato vai precisar. E só te contar um exemplo assim, que eu achei um absurdo. Fui na
academia outro dia, quem vai para academia vai para praticar exercício. Claro. Tem uma vaga deficiente na porta. Claro. Pois os alunos param na porta, Vão lá, na vaga, eles estacionam na vaga do deficiente para ir para academia. Agora, doutor, sabe, é assim, o que acontece? Tem um monte de situações, rapaz do céu, eu tenho que parar com isso aí, inclusive. Tem um monte de situações que eu não coloco no Ubericando, mas que eu coloco a minha cara, aqui ó, minha cara, e vou reclamar com a pessoa, por que e tal e tal. Isso prova, o problema é que eu vou dar uma de narcisista agora, vou falar bem de mim mesmo, mas isso prova que eu não estou querendo visualização no site americano, eu estou querendo fazer a minha parte como cidadão. Eu vou lá e reclamo com a pessoa e critico a pessoa de tal coisa, ao invés de colocar no site americano. Tá bom. Não tem coisa pior do que os argumentos das pessoas que estacionam em vaga para deficientes. Sabe que eles olham para você e falam? O que você tem a ver com isso? Gente, é a pergunta mais covarde que se faz. Você, inclusive, desculpa, você que já deu essa resposta para quem criticou você quando você estava na vaga de deficiente. O que você tem a ver com isso? Que golpe baixo. Que golpe baixo. Doutor, por que as pessoas sempre têm essa resposta? E raivosa ainda, né? Você já recebeu essa resposta? Eu geralmente faço reclamação direta aos órgãos oficiais, né? Para que eles tomem providência. É para evitar o... Assim, depois que a gente tem vários estágios depois da academia, né? Depois da graduação. A gente tem aquele primeiro estágio que, assim, você começa a fiscalizar tudo. Uhum. Você quer resolver tudo. E você arruma muita confusão, é muita briga desnecessária. Aí você passa a entender que não vai resolver. Você muda. Aí eu preciso cobrar de quem? De quem tem que fiscalizar. Verdade. Então, quem que é o dever de fiscalizar isso? Poxa, Telemaco Borba, por exemplo, Tebetran, as demais autoridades. Então, Autoridade de saúde, sei lá, o CAP, sei lá, não sei, estou só jogando aqui, tá? Então você tem que ir atrás dessas pessoas, né, dessas entidades, e que elas tomem a providência. Infelizmente ainda a gente não pode registrar e as nossas câmeras, porque elas não são equipamentos oficiais, elas não servem como prova para gerar multa, né? Mas deveria ser multas pesadíssimas, porque é um direito como a gente disse até agora, né? Assim, parece pequeno, mas para a pessoa que está deixando de ocupar aquela vaga não é pequeno. Com certeza, com certeza. Doutor, eu vou comentar algo que me é muito caro. Eu estou começando a falar mais no Facebook do Oberec do que no site Oberecando. Barulhos estrondosos de escapamentos de motos e som de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, de rapazes que compraram seu equipamento de som e eles se esquecem só de um detalhe. Eles compraram para ele. Não comprou para mim. Eu não quero saber da tua música alta. Doutor, você nunca vê um carro de som desse tocando Padre Marcelo, tocando um hino da nossa congregação cristã do Brasil. Coincidência, rapaz, só letra pesada, né? Se passa, por exemplo, durante o dia, durante a tarde, você passa com uma menina, com uma neta que está com 5 anos, 6 anos, curiosidade, mãe, o que está falando aquela letra lá? Você passa com um menino, né, educado, que o pai ainda está levando assim, né, bonitinho, em termos de ser gentil com as meninas e tal, aí ele pega aquelas letras loucas das músicas que diz respeito às mulheres. Você que tem o som desse jeito, eu não quero ouvir, é um direito meu não querer, porque eu respeito as mulheres, porque eu respeito as pessoas e acima de tudo, eu comprei para mim. Você comprou para você, então usufrua você. Nós não temos obrigação, com todo respeito. Doutor, a briga do Oberec, porque assim, a gente acaba, 8 anos de site, a gente acaba formando opinião na cidade. Quando é um pouquinho mais polêmico, eu tento ir no Face do Edivaldo Oberec que no site Oberecando. Doutor, as pessoas com autismo,
Os pais que ficaram a noite inteira tentando colocar um bebê para dormir. Você como pai maravilhoso, doutora Kelly, uma mãe maravilhosa, que é, viu? Deve ser muito pesado ver que a tua criança acordou depois de 5 horas tentando fazer ela dormir. Aí passa uma pessoa dessa e o autista também. O que acontece quando passa essas motos desse jeito? Novamente, é o Uberec, Edivaldo Uberec. Doutor, eu peço iminente perdão de eu polemizar muito, mas é isso. Assim, existe legislação, né, que regula isso, né? Mas sem entrar no mérito da legislação que regula, só para tratar da questão do deficiente em si, e mais específico aí na questão do autismo, eu não vou nem entrar no mérito, só quero te contar uma relato de uma mãe que ela disse em reunião que ela tem que esperar. Toda vez que ela precisa levar o filho, por exemplo, nesse relato ela disse, né, eu precisei levar meu filho para comprar um sapato. Nesse dia, não só nesse dia, mas todas as vezes que ela precisa levar o filho dela na avenida para comprar qualquer coisa que seja, ela precisa ir faltando às vezes 10, 15 minutos para 6 horas, que é o horário do expediente. Aí eu falei, mas por que você vai tão tarde? Ela, porque daí o pessoal desliga o som e meu filho não tem crise por conta do barulho, porque ele é extremamente sensível à audição dele. E nesse dia específico, ela falou que precisava comprar um sapato, não lembro agora, enfim, mas não é o importante da história. O importante é que ela disse que acabou de estacionar o carro, quando ela estava assim, caminhando para a loja, passou um carro de som, mas o som de propaganda. Entendo. Só para você ter uma noção, que é bem mais baixo. Claro. Diz que o menino dela já começou a ter crise. E a situação desse caso específico, o filho ele tem problema cardíaco. Ou seja, a crise com o cardíaco, ela evita ao máximo as crises dele por conta disso, porque existe os casos mais severos de convulsão. Justamente. Então ela tem que às vezes partir direto para o hospital. Para você ver o impacto de que uma coisa que para você, não, estou curtindo um som na minha aqui, tal, comprei, paguei com meu dinheiro, mas o impacto disso na vida de outra pessoa que não tem nada a ver com aquilo, e ela tem o direito à preservação do silêncio. Eu costumo dizer, até uma palavra forte, mas quando eu não quero ouvir alguma coisa, para mim, isso é como se fosse um estupro auditivo. Com certeza, porque, veja bem, é complicado, telêmaco é complicado nesse sentido, eu coloquei assim, telêmaco que eu tanto amo, que eu visto a camisa, mas que tem coisas que não tem jeito, só em telêmaco mesmo, né? Agora, eu só gostaria, doutor, eu também tenho que fazer aqui louvor ao doutor Márcio nessa questão de calçada e tal. Por quê? Porque não é só também eu falar e ser injusto. Doutor Márcio, sem fazer política partidária, ele foi muito corajoso na posse dele, quando ele falou assim, vou cobrar de vocês a questão de calçadas, de lixo, tatati, tatatá, tatatá. Por quê? Porque eu peguei pesado aqui nessa questão de calçada, mas lembro do discurso de posse do Dr. Márcio. Então, parabéns à parte que toca, parabéns ao prefeito Márcio neste sentido, né? Pedi ao nosso querido Vanderlei, secretário de obras, que, Vanderlei, vê o que dá para fazer, né? Ali perto da creche, ali, não é? Do Alto das Oliveiras, ali, meu Deus do céu, tem uma rua ali que se eu, de noite, estiver andando ali na calçada tranquilo, eu vou cair a quase meio metro ali, porque tem uma rampa, né, que o endinheirado fez ali, né? O que acontece, né? Então, obrigado aí por isso, por esta atenção, até porque a esposa do Vanderlei, ela faz parte ali da comissão do Varal Solidário, é uma pessoa muito querida, a dona Bordion, ela é muito querida, ela é solidária a essas causas também, e o Vanderlei, nosso secretário de obras. Vanderlei, um recadinho para você, nos ajude, você tem feito sua parte, uma pessoa muito elogiada, sabe, pelo diálogo que tem com a população, né? Então, ajuda a gente aí, ajuda o nosso presidente, não é, desta comissão de direito das pessoas com deficiência aqui da subseção da OAB, não é? A ajudar as pessoas com deficiência. Desculpa eu ser tão direto, doutor, desculpa eu ser tão direto. Não, até na verdade, assim, eu até faria uma pequena correção, porque a ajuda não seria para mim. A forma que a calçada tá,
eu consigo me virar. Para a gente encerrar, porque nós iríamos longe aqui, a conversa é bastante vasta, né? Eu vou fazer uma coisa que é ousada. Eu vou parabenizar corintianos, palmeirenses, atleticanos, o pessoal do Coxa Branca, o pessoal do São Paulo. Qual time você torce? Eu não sou ligado a futebol. Não, de repente até torce, mas daí de repente o cliente dele, né? Tô brincando, tá? Mas é melhor ficar isento. É melhor, né? O doutor vai entender por que eu tenho que parabenizar esse pessoal. Doutor, os torcedores, eles têm dado exemplo aqui em Telêmaco, parando com o foguetório. Doutor, eu acho que esse ponto eu tenho que aplaudir as torcidas. Nós temos aqui várias torcidas organizadas. Eu conheço o pessoal da Mancha Verde ali, porque meu irmão era palmeirense verde, né? Não era palmeirense roxo, palmeirense verde. Doutor, de repente você se atentou a isso e realmente você já percebeu que as torcidas organizadas estão honrando as cores dos seus times, ajudando especialmente as pessoas com deficiência, especialmente as pessoas com autismo, parando nos foguetórios? Você percebeu isso? Olha, como eu não acompanho o futebol, eu lembro que na quarta-feira tem jogo. E acho que domingo. Agora que você falou, de fato, né, tem essa percepção, sim. Mas como eu não acompanho, isso é difícil de falar do antes e depois, porque isso a gente não é assíduo, né? O dia que eu descobri o time dele, eu coloco aqui, tá, gente? De repente é o Atlético de Goiás, lá em Goiânia. É brincadeira, tá, gente? Doutor, o senhor sabe que a gente tem esse bom humor na entrevista, para cortar um pouquinho, né? Doutor, tem acontecido isso. E já que eu sou um cara assim, que tem muita crítica durante a entrevista, quando tem pontos favoráveis, eu também tenho que ser honesto, né? Sim. Né? Novamente, agradecer aqui, não é o Dr. Leandro Castro, que é o presidente da subseção da OAB. Tenho o dileto prazer também de, quando estamos ali em eventos no Sicredi, sempre estar com o Dr. Leandro, que faz ali assessoria jurídica também, não é? Ao Sicredi. Agradecê-lo, né, Leandro, dileto amigo, e agradecer também a todos os componentes aqui da subseção da OAB de Telêmaco Borba. Doutor, que os direitos sejam respeitados sem aquela coisa de estamos fazendo favor, né? Sim, obviamente. Gostaria da sua palavra, da sua mensagem ao povo de eu não poderia acabar, né, a terminar essa entrevista sem dizer, né, inclusive cumprimentar minhas colegas dessa gestão, né, que é a doutora Lorena e a doutora Miriam, que não puderam estar aqui, porque, né, sozinho a gente não faz nada, então essa gestão a gente trabalha junto. Eu não posso deixar também de agradecer a gestão anterior, a qual eu também fiz parte, que foi presidida pela minha esposa, né, a doutora Kelly, a qual eu tenho uma grande admiração, também por ser minha esposa. Claro. E por saber escolher muito bem as coisas, né? Gente, é um casal muito fofo, se me permite assim. Mas é uma pessoa extraordinária que a gente não pode ficar, como diz aquela música, não dá para ficar elogiando demais. Mas eu cresci muito depois que ela entrou na minha vida, então não posso deixar de fazer menção. Eu tô com dó em termos. Olha, eu acho que a sua menina vai acabar indo para a área do direito, que tem o pai advogado, tem a mãe advogada. E, gente, é uma coisa muito fofa. Ela sempre acompanhando as causas sociais dos pais. Só não posso deixar de colocar isso. Né? Mas eu acho que ela não vai para a área. Ela não gosta. Doutor, fique à vontade, pessoa conclusão. Mas enfim, eu também tenho que estender aqui, principalmente a APTA, né? Claro. Que foi uma fase muito importante na nossa vida, onde nos introduziu aí para esse mundo, que nos trouxe agora, que através da APTA, né, a gente não pode ser ingrato em deixar passar. Foi um período da nossa vida que ficou. Hoje a gente não faz parte mais da diretoria ali, mas porém a história fica, né? E a partir dali a gente teve acesso ali às pessoas com deficiência que nos procuraram, e hoje a gente está mais atuante ali com eles. E assim, a gente evoluiu muito como pessoas, estando próximo, né? Porque é aquilo que a gente falou lá no início,
a lição de vida que eles passam para a gente com as ações que eles têm, não tem nem explicação, não tem o que dizer, né? Porque existe existe o ditado, né, que uma ação vale mais que 1000 palavras. Então é bem isso. E ali você vê a congruência muito nítida, e assim a gente só cresce estando ali junto. A gente só cresce. Não existe curso, não existe aprendizado que vai levar aquilo se não tá junto, se não tá perto, se não tá participando. Ô, gente, gente, ó, é o seguinte, ó, os estados do Sul, Minas Gerais, Espírito Santo e Goiás, para mim, são estados co-irmãos, não adianta. As pessoas têm o mesmo jeitinho de ser, você não sai sem tomar um cafezinho, você não sai sem ficar à vontade com a família, pegar lá um frango caipira, ir lá no quintal, lá matar um franguinho quando é sítio e tal. Então, Goiás, muito obrigado por esse presente que você deu a Telêmaco Borba, de coração, viu? É uma pessoa com tantos préstimos, uma pessoa assim, de um caráter maravilhoso, e se me permite, doutor, essa intimidade. Muito obrigado por tudo que você traz a Telêmaco Borba. Que sorte a nossa de ver você abrindo realmente mão do seu tempo e entregando de presente a essa causa tão bonita, viu? Só que tem pouca gente que sabe que eu sou goiano, né? Mas nós fizemos uma entrevista onde a gente especulou bastante essa questão, né, doutor? E um prazer muito grande, viu? Igualmente, velho. É aquilo que eu disse no início, é muito importante a gente falar sobre isso, é muito importante a gente trazer isso, cutucar a ferida, sabe? Mostrar que isso existe, que está ali, que a gente precisa dar atenção para isso. Gostaria novamente, de agradecer a OAB, inclusive, que tem ali, né, o espaço ali no site Obericando. Agradecer a doutora Andréia, que me abriu as portas da OAB na época, né? A doutora Andréia, a presidente da gestão anterior, né? A primeira mulher presidente da subseção, né? E, novamente, o doutor Leandro, toda a sua diretoria, o nosso vice-presidente também. Sabe que, até se falando agora, eu também não posso deixar de agradecer justamente a esse espaço que a Ordem ela cede para os advogados que querem participar e fazer alguma coisa. Porque o nosso trabalho aqui ele é voluntário, né? Ou seja, todo e qualquer trabalho prestado por um advogado representando aqui a Ordem, né? É totalmente voluntário. A gente não recebe nada por isso, né? Então, esse espaço que foi aberto, foi amplamente aberto pela doutora Andréia na gestão anterior, e a continuidade dele agora pelo doutor Leandro, é de saltar importância a gente ressaltar isso, porque o papel da OAB para a continuidade do Estado Democrático de Direito é muito importante. A participação e o respeito que a entidade ela tem perante a sociedade foi conquistado graças a esses advogados que dispõem do seu tempo e do seu voluntariado para fazer isso acontecer de fato. Muito legal. Olha, só para terminar o rol dos agradecimentos, doutora Gabriele, que também abriu as portas nesta gestão, junto com o doutor Leandro, para que o Oberec noticiasse a OAB. Se preparem, gente, se preparem os demais presidentes das demais comissões aí, que será um prazer a gente falar. Doutora Gabriela, que tal a gente falar, da Caixa dos Advogados na próxima? Vai ser um prazer, fique à vontade. Doutor, novamente, muito obrigado, e obrigado novamente pelo carinho de sempre. Um abraço, viu? Novamente. Gente, tchau para vocês, vou dar um tchau lá. Tchau, gente, fiquem com Deus. Tchau.